E aí, pessoal, tranquilo? Hoje a aula tá 10, hein? Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da arte 2D e a pintura. Tenho certeza que muita gente gosta. Então não vamos perder tempo. Então me siga e conheça meu mundo. Bora lá então, pessoal. Já quero mostrar para vocês então esses três desenhos que são conceitos, tá? Então, dá uma olhada aqui, tá certinho para vocês. Vamos começar do primeiro. Esse aqui seria Abaddon, tá? Inclusive tem na Bíblia. Como eu disse para vocês, eu quero usar bastante referência. No livro Dante Inferno, que a gente vai comentar sobre ele hoje, mostrar os ciclos, ele tem várias coisas, mas algumas outras que tem na Bíblia ele não fala. Então eu achei interessante colocar também, né? A gente vai tentar deixar bem rico. Assim como o jogo Dante Inferno também, a gente percebe que é, tem bem mais coisa do que no livro, né? Então vai ser uma experiência, eu acho que bem impactante, tá bom? Então Abaddon, ele tem na Bíblia, eu vou até mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Beleza? Então aqui ó, a gente tem uma referência para poder colocar é, esse demônio aqui que está aprisionado no abismo. Tá? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa história, né? A questão do inferno. Por quê? Porque eu preciso fazer muita pesquisa. Não dá para eu sair criando. Talvez você nem saiba, mas maioria dos filmes que você assiste, dos animes, tudo, existe uma gama de referência muito grande para os monstros, para os demônios, para fadas. Olha, é um assunto gigante, tá? Tem muito livro que a gente não conhece, inclusive, que fala sobre muita coisa antiga e é usado nos filmes e a gente nem sabe. Sempre com muita referência. O que eu percebo é que muita coisa que a gente fala que é ficção, na verdade, não é bem ficção, tá? Tem muito estudo, muito livro antigo falando sobre, e pelo fato de a gente não conhecer, a gente acha que é uma fantasia. Mas na verdade existe muitos escritos, na verdade existem escritos, que seria que escrever e tem nos livros, tá bom? Então, para você saber disso, tudo nesses filmes tem muita referência de livros antigos, tá bom? Guarda essa. Então tá aqui Abaddon. Vou explicar sobre isso primeiro, as referências, tá? Depois eu vou falar sobre outras coisas. Aqui a gente tem uma pessoa em forma de árvore, certo? Vou aumentar aqui, ó. Por que que tá preto e branco? Deixa eu ver, tá gravando bonitinho. Por que que tá preto e branco? Porque é um primeiro teste. E eu vou mostrar para você que mesmo preto e branco, depois que você coloca a questão de iluminação, né? Como nos filmes preto e branco já tinha, era preto e branco, mas existia iluminação. O contraste já faz toda a diferença, já se cria uma atmosfera. Depois eu vou mostrar sem a pintura para vocês verem a diferença, tá bom? Então aqui já é uma questão do da Floresta dos Suicidas, que aí tem no livro Dante Inferno, é o que eu falei, vai existir uma mescla, tá bom? Então tem no livro e eu estou fazendo os conceitos para que fique bem interessante. Esse aqui, ó, sendo comido por vermes, vermes dentro do corpo que não morre, tem base bíblica. Não tem no livro, mas tem base bíblica. Então vamos lá. E aqui, ó lá. Se sua mão fizer tropeçar, corte, é melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, base bíblica de novo, falando sobre o inferno, entendeu? Vamos voltar aqui pro desenho. Então, não quero colocar nada à toa.
tudo que for colocado nesse jogo falando de inferno, eu vou ter referência do livro Dante Inferno e bases bíblicas. E vou soltar para vocês aqui. Existe um livro chamado Livro de Enoque. Ele é considerado por muitos um livro apócrifo. Apócrifo seria não verdadeiro, né? E por outros não. Mas ele vai ter a sua, digamos assim, participação. Então, assim, é o que eu falei para vocês. Tudo com base. Tudo com base. O livro de Enoque ele é muito interessante e muito polêmico. Mas é um livro muito lido e muito considerado por pastores, padres, outros não. Então, enfim. Aí depois, se você quiser fazer uma pesquisa ou quiser que eu fale sobre ele depois, eu falo. Porque falando dessa série para o jogo, eu também posso fazer só alguns episódios falando das pesquisas, o que a gente encontra, tá bom? Mas é isso, como eu disse para vocês, a pesquisa é uma coisa muito importante. E é muito gostoso também, porque aí você tem um jogo mais rico. Ah, eu tô criando tudo, tal, tá. Você quer criar tudo do zero? Tranquilo, né? Eu não preciso de referência nenhuma, mas toma cuidado, tá? Falando de arte, eu acho que é muito importante, porque não tem como não ter referência. Agora, nesse momento eu tô falando de história. Se você acha que não precisa de referência nenhuma, beleza. Mas eu acredito que sempre é bom você ter referência. Eu gosto de trabalhar tanto com quadrinhos, ilustrações, o que seja, com coisas mais realistas. Inclusive, né, sempre estou deixando aí o meu Instagram, dá uma olhada nos meus trabalhos, tá bom? E se inscreve, compartilha, porque vai ajudar a gente a angariar aí essa série, tá bom? Mostra, pô, tô assistindo uma série de games, tá mostrando as artes, o 3D. Acho que quem curte vai gostar, beleza? Então vamos lá. Então tá aí essa referência também, né? E vamos terminar falando do Dante, essa parte de pesquisa que eu mostrei para vocês. Acho que é aqui. Isso, olha aí. Ó, tava vendo até no YouTube. Porque mesmo você lendo o livro, você fazendo, tem como isso está dividido. Então aqui, ó, ele vai falar o primeiro ciclo limbo, vai mostrar essa imagem que vocês estão vendo é do artista que fez o Dante Inferno. Desculpa, esqueci o nome dele. Depois qualquer coisa eu coloco até o nome dele aí. E olha que interessante, que detalhado, sensacional, tá? E, e aí aqui tá o Dante e o poeta que acompanha ele, tá bom? Segundo ciclo, o Vale dos Ventos, olha as artes. Terceiro, Lago de Lama. E aqui tem todas as inscrições, ó. Quarto, Colina de Rocha, olha só. Ganância. Quinto, Rio Estige, Ira. Olha só que bonito, mano. Círculo Cemitério de Fogo. Vale do Flagetonte, Violência. Círculo Malebó de Fraude. E o nono círculo é o Lago Cossite, Traição. Tá aí, ó. Eu fui ver até o filme de 1911 e ele mostra um pouco sobre essa questão. Claro, né? Pra época foi muito bom, é um filme simples, mas toda a referência que eu posso ter eu acho interessante. Então tá aí também o círculo. Você precisa, pô, deixa eu ver, deixa eu separar, ver como funciona. É muito importante. Beleza? Então agora vamos para essa parte técnica da criação, tá? Então vamos lá. Eu vou apagar alguns aqui, vamos deixar só essa primeira. Eu separei aqui. Bom, eu vou tirar um pouco a minha imagem e aí vocês ficam só com o desenho. Vamos lá então. Aqui estão as camadas, entendeu? Eu separei para vocês poderem ver. Então, a gente tem Abaddon, tá aqui, ó. Eu vou tirar os outros e vamos mostrar aqui.
tirar a cor, tirar a sombra, tirar a luz. E aqui eu tenho as rochas. Aí, às vezes vai sobrando alguma coisa, né? Que aí acaba colocando na camada errada. Deixa eu ver. Lápis, é isso. Então tá aqui, gente, ó. Você consegue perceber como que é diferente a questão do ele sem a pintura, sem essa questão do contraste de luz e sombra? Por isso que é muito importante, já me deu uma atmosfera. As cores vão enriquecer isso ainda mais. Eu gosto bastante. Mas nesse primeiro momento a gente pega e usa essa questão só para o conceito de contraste, aonde é mais claro, aonde é mais escuro, tá bom? Para entender melhor. E antes disso ainda, olha como é simples o traço meu, o que eu fiz no caderno. Eu vou até mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui. Beleza, galera? Eu tô agora só com o desenho, eu tirei até o esquema do fundos. Ó, entendeu? Então a gente tem bastante coisa aqui, tal. E é isso. Bom, deu para vocês verem aí então pelo desenho até no papel. Então eu muitas vezes eu continuo desenhando no papel, tá? Não é porque eu tenho iPad, que eu tenho a tela profissional de desenho que eu não uso papel. Eu acho bem bacana usar o papel. Vamos, ó lá. Ah, aqui eu coloquei ele de novo. Deixa eu tirar, que eu fui abrindo tudo, né? Aí você abre tudo, é uma maravilha. Pronto. Então, ó, eu não cheguei a fazer esse aqui ainda, vou fazer. E esse aqui é o que vocês viram. Olha só a diferença, galera. Olha só a diferença do que era isso aqui e do que a gente faz com essa simples ideia, tá bom? Tô falando da Abaddon ainda, mas já que tá aqui do lado, a gente fala disso aqui também. Então, a ideia inicial, vamos falar de concept art, ela não precisa ser linda. Não, qual que é a ideia? Risca ela. Você só precisa riscar. Não precisa fazer a coisa mais perfeita, muito pelo contrário. Se você é igual escrever, eu também escrevo. Então, assim, se você quer fazer a coisa mais linda, mais polida, no primeiro momento, na primeira escrita, não vai funcionar, vai ficar estranho, vai ficar duro. Primeiro deixa a ideia fluir. Inclusive, eu já vou dizer para vocês, tem um canal maravilhoso que é o Nitro Dicas, que ele fala só sobre roteiro e nossa, que canal. Ele tem cursos de graça completos sobre saber escrever, escrever livro, escrever conto, qualquer tipo de escrita. Então, deixo essa ideia para você também. Mas ele fala: escrever é reescrever, escrever é reescrever. E é verdade, porque você vai lapidando. No primeiro momento, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui que você precisa só. Tá? É isso aqui. Olha, é isso aqui. Para depois você chegar aqui, né? Agora eu vou ter que colocar todas a pintura. Mas você demora. Vamos voltar para ele então, vai. Não é rápido assim. Ó. Vamos deixar ele do lado, né, para ficar mais legal, para poder fazer a comparação. Então, é isso, ó, eu tinha isso aqui. Aí primeiro eu fui na linha e falei, deixa eu deixar mais interessante, mais no estilo que vai ser do jogo. Vou usar essa referência. Ó, tem uma pessoa aqui, para mim, pra gente ter também a dimensão de tamanho, né? Ó. Olha o tamanho dele aprisionado e olha o tamanho do jogador. Entendeu? Então a gente tem essa diferença também. E aí a gente vai fazendo as coisas, né? Vai dando vida aí. Primeiro eu vou com a cor base, ó lá, tá bom? E aí você vê umas diferenças. Ah, então talvez a corrente seja mais escura. Talvez. A gente vai fazer testes. Pode ser uma corrente negra, entendeu? Ou pode ser super brilhante. Mas nesse primeiro momento, porque tá tudo em aberto, ela tá mais escura. E eu tenho esse contraste. Já o chifre ele é um pouco mais claro que a cor do corpo. Geralmente é assim, né? Aí eu venho, ó lá, e
Coloquei a sombra. Essa sombra tá de baixo para cima. Por quê? Porque aqui é larva. Então o que acontece? A luz está vindo de baixo. Então eu tenho que jogar essa luz contrária. Ó. Então você vai ver que aqui está escuro, não tem luz em cima no caso, né? Então a gente usa isso ao contrário e fica bem bacana, né? Você deixa mais realista. Isso vai estar no corpo dele no modelo 3D que, claro, você vai ver também, tá? Vamos lá, depois a gente vai lá e joga a luz. Olha a diferença, entendeu? Olha a diferença. Então era isso aqui e virou isso aqui. Aí depois eu coloquei as rochas atrás que nem tinha no desenho, né? Aqui eu coloquei as pessoas do lado aqui, ó, para já ter uma ideia também do tamanho, a diferença. Olha lá. Então, olha o contraste, né? Ele tá mais claro e o fundo mais escuro. E geralmente, pessoal, isso é muito importante você saber. O fundo, ele não tem tanto detalhe. É muito importante isso, sabe? Às vezes você quer deixar tudo cheio de detalhe e vai haver uma confusão no desenho. Sempre existe o que você vai dar mais foco, o que você vai dar um foco intermediário e aquilo que é parte do contexto, mas sem foco. Ah, eu tenho vamos lá, um lobo caçando um coelho lá na espreita. O que você vai colocar primeiro? A floresta? Não, a floresta é a terceira. Talvez vai ser o coelho ali distraído com alguma coisa. Em segundo plano, a gente chama de planos. Vai ter ali o lobo. E atrás a floresta. Se eu detalhar a floresta um monte, eu vou confundir para onde é que a pessoa tem que olhar. E aí a gente entra em aula realmente de ilustração, em aula de planos, o que você precisa colocar de foco, tanto os detalhes quanto as cores, elas vão fazer com que o leitor, e mesmo dentro de um jogo, isso entra até no design do cenário, né? O game design, ele precisa saber disso, das cores, de quais coisas tem que ter mais detalhe ou não. Serve demais, não só para ilustração, mas na hora do jogo, pensa assim, ele super bem iluminado e as coisas em voltas mais escuras. Para onde o jogador vai olhar? Tá entendendo? Então você também direciona para onde o jogador tem que ir através das cores, da iluminação, tá bom? Pode entrar os detalhes, é claro também, mas a iluminação, tá? Então fica aí mais essa dica. Então, beleza? Então, esse é o primeiro. Eu já falei um pouco sobre o segundo, né? Vamos lá. Volta aqui o desenho original. E olha que simples que foi. Tá vendo? Olha que simples. Inclusive eu achei que ele tá bem escuro, né? Os desenhos. Eu ainda vou dar um pouco de clareada, mas aí é bem fácil na edição. No Photoshop mesmo, você vai lá, contraste. Isso é muito importante. Às vezes você tá fazendo ali aqueles primeiros. Até riscos da pintura, você fazendo uma pintura rápida, às vezes está um pouco mais escuro, um pouco mais claro, não importa. Tudo é editável, deixa a sua criatividade fluir, tá muito riscado, gente, olha. Olha só, tudo bem riscado, é conceito, é arte conceitual. Ah, deixa eu falar para vocês. Inclusive, deixa eu ver, eu acho que tem aquele lá em PNG, ó. Isso aqui vai virar uma página do livro de conceitos, né? O concept art que a gente chama, o livro de concept arts, vai ser lançado, tá? Esse livro. Então, várias partes do conceito. E se você quer esse livro, fala para mim. Fala para mim. Eu acho que é interessante ter tal. De repente a gente sorteia um aqui. Vai ser um processo longo. Eu falei para você, mas você que tá já aí nesse processo, fala com seus amigos. Vamos lá, vamos ver, porque tudo, né? Assim que o projeto terminar, é um processo longo, né? Eu gosto de falar, não, daqui um mês aqui é tempo, não sei, 1 ano, 2 anos, não sei.
É um tempo que você vai aprender, vai entender de projeto. Eu vou falar de outras coisas técnicas também. Eu sei que nesses primeiros vídeos é interessante eu falar para você o que vocês mais gostam, tá? Eu não tô fazendo aqui uma coisa 100% como é o projeto, tá? Eu estou mostrando várias coisas para você tirar curiosidade e eu acho que é dessa forma que é melhor. Se eu for extremamente técnico, mostrar GDO, coisas técnicas de montagem para você fazer a questão de financiamento, eu acho que é interessante primeiro cativar, vocês verem que é interessante, e aos poucos, algumas aulas, a gente vai para uma questão mais técnica, tá bom? Então vai ter um livro de concept art desse jogo. E aí você já está vendo uma página dele. Aí aqui eu posso até colocar o versículo, explicar biblicamente quem é esse personagem. Olha só, ou seja, a referência. Aqui a parte do livro Dante Inferno. Aqui o versículo também. Ó, já tem até algumas partes em aberto aqui para eu poder fazer isso bem bonito. Aí entra também design de página, que não é brincadeira, mas para ver também. Então vamos voltar aqui e vamos ver o processo dele aqui para vocês verem. Então, é, cadê? Não estava aqui de novo? Vamos lá, tá aqui. Então eu tenho esse, eu vou fazer esse de cima igual eu falei para vocês, mas por enquanto tá esse aqui. Eu tenho esse rascunho então bem solto, igual eu falei. Por que que é bem solto? É só uma ideia. E aí o resultado foi aqui, ó. Tem até uma árvore atrás aqui, ó. Então tá. Como que ela tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar esse abadão. Tá? E árvore. Então a gente, vamos ver só o traço. Olha lá o traço. Às vezes, tá, não tá certo não, mas eu faço errado às vezes. A gente acaba confundindo as... Não pode acontecer, se você está trabalhando em equipe principalmente. Aí eu tenho que voltar a apagar, pôr só onde cada camada certinha, tá? Porque quando você trabalha com uma equipe grande, você precisa deixar os arquivos muito bem organizados, porque é muito chato. Chega um arquivo, você fala, meu, tudo bagunçado, uma cor no lugar, outra no outro. Não. Aqui é a cor base, beleza. Aqui é a sombra, beleza. Aqui é a luz, beleza. E aqui é o personagem tal, tá numa pasta. Seja organizado, te ajuda. Eu sou organizado. Pode ter um errinho ou outro, igual isso aqui era em outra camada. É que vai chegando no final, depois que você fez tudo, às vezes você quer colocar alguma coisa e você fala, meu, essa camada tá por cima, peraí, eu já crio uma camada geral depois para mim, que eu fiz tudo e eu quero dar alguns ajustes. E aí essa camada que eu coloco por cima de todas é só para acertar alguns detalhes, né? Então tá aqui, ó. Aqui é só a arte em si, ó, só o traço. Tá até escrito aqui, deixa eu ver. Traço, ó, árvore humana, traço. Beleza? Então a gente vem, sei lá por que tem uma cópia da árvore. E vem a cor base, ó. Olha que riscado. E aqui eu já baguncei ela, inclusive, né? Não, mas é porque eles também fazem parte da cor base. Então elas se juntam, ó. Elas se juntam. Aqui, ó, a cor deve estar lá embaixo. E aí, se eu quiser. É que eu tenho. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Essa tablet para desenhar, ó. Essa é no computador e eu tenho aquela maior que eu mostrei na outra aula. Eu tenho um vídeo no canal, qualquer coisa eu deixo o card falando sobre a Ruion 16 Pro, tá? E aí a que eu desenho mesmo. Eu fiz no meu, eu tenho um notebook e aí eu fico com a tela do lado desenhando. Mas se eu quisesse vir aqui, vamos ver. Aperto o Alt, pego a cor. Eu acho que tá invertido, inclusive. Ah, não, tá não, tá certo. Então eu veria aqui, ó. Aqui eu tô no mouse e tal. Mas não tá da mesma cor, não. Deixa eu ver o negócio. Aí, ó. A cor tá meio bagunçada. Então eu viria. Aqui seria uma aula de. Mais pra frente, talvez de pintura, se vocês quiserem. Tá? Caso eu quisesse, mas aí eu venho aqui na sombra. Cadê? Tem a cor base. Olha aí, ó. Aí já juntou tudo, ó.
E já era. Ó, eles juntando a perna, eu deixei mais clara a parte de junção deles, ó. E aí eu achei que ficou bem bacana. Ó, perceba o contraste, ó. A frente tá mais clara. Quando eu coloco essas árvores atrás, esses galhos atrás, olha o contraste que dá. Olha como você ressalta o que tá na frente, ó. Vou tirar de novo, ó. Não tem, tem. Olha só. E isso são técnicas muito importantes na hora de você fazer um concept. Quem está criando o concept, ele tem que conhecer de desenho, ele tem que conhecer de cor, ele tem que. Quando você conhece de cor, você já conhece de contraste, né? Design. Você tem que gostar de buscar muita referência, tá? Eu já fiz curso de criação de personagens, quero fazer um curso novo aí, só que é caro, de criação de cenários com gente bem pró do mercado. É sempre estudando, eu já falei isso para vocês. Aí aqui a árvore. Olha só. Vamos tirar esse desenho agora. Olha aí que legal. Deixa eu ver como fica para vocês. Olha aí. Então, tô mostrando para vocês o 3D, tô mostrando para vocês o 2D e falando um pouco. Eu vou fazer umas lives também desenhando, tá bom? Se você quer uma live comigo desenhando, você fala. Ó, eu quero a live desenhando. Ó, eu queria. O que vocês querem que eu mostre? Eu vou ter, lógico, um padrão para as aulas, para mostrar para vocês, mas eu também posso, de repente, fazer algumas coisas que seja do interesse de vocês, dependendo de quantas pessoas que quiserem, tá bom? Então, tá aí, ó. E vamos falar do último agora, que seria o homem. Que eu mostrei o versículo para vocês de lava e o verme. Ah, tá. E eu tenho também o. Cadê o desenho dele? Ah, acho que tá aqui, ó. Vamos deixar mais claro. Olha aí. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui até coloquei. Esqueci, mano. Tá cortada a letra aqui. Ar com verme. Eu achei que era alguma coisa de. Ah, não, tá. Eu quero fazer um AR. Um AR, tinha que ter um ponto aí. Que é a realidade aumentada desse personagem, onde você vai pegar o link, olha que interessante, e abrir ele aqui assim na sua casa. O AR é quando você pega uma imagem em 3D e consegue ver pelo seu celular em cima da sua mesa. Porque eu trabalho com realidade virtual e realidade aumentada. E aí eu vou poder disponibilizar esse link de graça para você, tá bom? Para você poder ver esse personagem. Então aguarda aí que isso vai acontecer, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui então o meu rascunho. Ah, qual que é a ideia é essa? E aí eu usei a base. Tá aqui, ó. Mas olha como a iluminação ela traz um drama maior. E essa luz de baixo para cima, ela também é muito interessante pro terror, sabe? Então a gente vê muito isso em filme de terror. Então olha só, a luz de baixo para cima. Aí. Então não tá tão diferente, ó. Por quê? Porque muitas vezes depois que eu faço esse rascunho, eu ponho por cima. E aí eu vou fazer um ajuste ou outro, mas eu vou usar ele de base. Beleza? Então vamos ver ele do zero aqui também. Vamos lá. Qual que é esse? Ah, tá aqui a lava, ó. Espirrando, ele se debatendo no caso. Vamos tirar. Vamos tirar. Tá aí, ó. Aqui. Então, ó. A base é a mesma. Eu dei uma mudada, ó, aqui, ó, ele tá com o olho meio fechado, aqui já tá mais dramático, né? Ah, que assim ainda tá meio, não sei, não curti tanto. Então você vai fazer algumas mudanças na hora que você pegou o rascunho e viu, ó, aqui, em vez de tá aqui o bicho, ó, esse verme gigante, ele tá saindo na mão dele aqui, ó. Aqui eu mantive a mesma coisa, mudei o tamanho dos olhos, aqueles olhos grandes. Aqui ainda falta colocar um pouco dessas caminhas aqui, ó, tá? Então, tudo isso
É um conceito. E aí você está criando o conceito do jogo, você está criando a forma, a identidade. Como é importante, dá para fazer uma aula só disso. Falar sobre identidade do jogo. Olha só o que eu vou te dizer. Como eu vou me identificar com uma coisa que não tem identidade? Como que eu me identifico com um grupo se ele não tem identidade? Eu vou me identificar com o que tem identidade. Olha que interessante. Então você vai olhar o jogo e falar: uau, isso tem uma identidade. Esse jogo é tal. Por exemplo, vamos falar um jogo famoso, Mario. Olha a identidade do Mario, nem o personagem muda, é aquilo desde o... Claro, era pixel art, mas depois de deixar ele redondinho, ele continuou com a mesma identidade. Você já sabe que o Mario é Mario. Se você colocar, sei lá, o Kratos no mundo do Mario, você vai saber que é o mundo do Mario. Porque o mundo do Mario tem uma identidade muito forte. Muito mais forte que o God of War, por exemplo. Porque o God of War ele fala sobre mitologia. E mitologia tem um monte de jogo. Entendeu? Claro, ele tem a identidade dele. Você vê, pô, isso aqui é God of War. Mas ele ainda assim, ele tá ali nos jogos de hack and slash da hora. Mas tem muita coisa do tipo dele. Agora, coisa igual ao Mario não existe. Já parou pra pensar? Por exemplo, o próprio Dante Inferno no jogo, ele tem características muito parecidas com God of War. Me fala um jogo que parece com o Mario. O Mario tem uma das identidades mais fortes. Até mesmo Zelda, né? Que, nossa, os últimos aí estão sensacionais. E outra coisa interessante, tá? Realismo no jogo não significa que o jogo vai ser bom. A gente tem vários jogos que são muito ruins e são realistas. Aí o Zelda ganhou o Breath of the Wild, ele ganhou o do melhor do ano e o último vai ganhar também. Por quê? E olha só, uma plataforma extremamente ultrapassada, mas o jogo é bom. E ponto final, o que importa é o jogo ser bom. A direção de arte é excelente, é lindo o jogo. Então é disso que eu preciso, de um jogo bom, com uma identidade forte, tá bom? E uma direção de arte que realmente enche os olhos, tá? Com certeza tem mais aspectos, mas eu tô dizendo três muito importantes. Uma identidade muito forte. Eu sei que aquele jogo é único. Aquele jogo lá é ele, não tem nada parecido. E mesmo que tenha Hollow Knight. Hollow Knight. Olha o tanto de Metroidvania que existe. Ele é simples, porém único. Eu já joguei, ai, que jogo fantástico. A direção de arte, a jogabilidade, a identidade única dele, mesmo sendo simples, impacta e o jogo é excelente. Então eu não estou preocupado aqui em fazer o jogo mais realista. O jogo. Não. O jogo vai ser bonito, vai ter uma identidade única, né? É isso que importa. E muitas vezes vai ficar melhor do que muito AAA exatamente por isso. Porque tem muita gente se preocupando com gráfico no talo. E às vezes o jogo é ruim. Simples assim. Tá bom? Sempre vou dar umas paradas e falar sobre alguns assuntos importantes do game. E aí a gente vai ter aqui a sombra, olha só. Ah tá, e claro, antes a cor base, ó. Olha lá, bem simples. Bem leve, eu risquei mesmo. Nada, né? O Clip Studio, ele foi feito no Clip Studio. O programa foi o Clip Studio. Às vezes, se tá tudo fechadinho, você clica numa camada embaixo, ele já pinta tudo em cima. É muito bom. Depois a gente pensa nessa questão de aula de programas para vocês. Ó, olha como vai dando peso, galera. Como que você fica mais dramático. E a luz. Olha aí. Aí eu vou ter a lava aqui. Então a luz, a projeção da luz, o ângulo da luz também deixa dramático. Não só isso, a posição. Depois eu posso fazer um desenho dele de baixo para cima, ele, né, desesperado. Também a posição da câmera, né, é muito interessante. De repente a gente mostra através
de uma câmera só para ver essa situação horrível da pessoa. Vai ter alguns momentos que a câmera vai numa direção para direcionar o jogador, tá bom? Então tá aí, ó. Beleza? Vamos voltar aqui. Então é isso. A gente tem aí alguns conceitos já para você ver meu desenho, ver meu estilo, ver o estilo do jogo, o conceito visual que esse jogo vai ter, tá bom? E eu espero que você esteja gostando do que você está vendo e se pergunta em quantos canais você vê isso, né? Porque eu tô tentando mostrar aqui um material para vocês muito único, tá bom? Então, como eu disse, vale a pena você se inscrever, vale a pena você deixar seu like, vale a pena você compartilhar, tá bom? A gente vai falar sobre muita coisa em respeito a jogos, que vai agregar muito para você, não só que quer ser um ilustrador de jogo, mas um ilustrador de livro, um ilustrador de livro infantil, de quadrinhos, tá bom? Eu depois posso fazer uma série só sobre quadrinhos, tá bom? Agora, neste momento, vamos falar sobre esse jogo. Tá? Vai ter a playlist dele e tudo mais. Então eu espero que você tenha gostado desses conceitos visuais do jogo. Aqui, ó, tá? E você possa realmente fazer os seus testes. Eu ia falar do Discordia também. Então, de repente, depois eu monto um grupo no Discord para a gente poder ver, conversar, tá bom? Deixa fluir aí, deixa o canal crescer também. Tô com bastante projeto, eu não faço só o projeto de games. E edição desses vídeos aqui não é brincadeira, tá bom? Então, que você possa sim valorizar esse trabalho que é feito para você com muito carinho, tá bom? Então, vamos para cima.